Módulo 1, Introdução às técnicas mecânicas. Perfis básicos para as técnicas mecânicas a 4 vozes. Eles são 4. Cerrado, drop 2, drop 3 e drop 2/4. Bom, o que seria um perfil? Quando você monta um acorde, você pode montar ele de várias maneiras. Em inglês, eles têm um termo para isso, eles chamam de voicing. Voicing é a montagem do acorde. E alguns autores no Brasil traduziram voicings para perfis, perfil do acorde. Então vamos lá, vamos aprender esses 4 primeiros. O primeiro vai ser o cerrado. No perfil cerrado, as 4 vozes ficam no âmbito de uma oitava. Monta-se o acorde a partir da melodia, ou seja, de cima para baixo. Agora, nesse exemplo aqui embaixo, esse Dó com sexta, a melodia, usando somente notas do acorde, pode ser qualquer uma dessas 4 notas. Dó, Lá, Sol ou Mi. Né? Eu vou pedir um favor aos guitarristas, não só aos guitarristas, como a todos, procure sempre escrever pelo menos uma das vozes em clave de Fá. Tá? Então a gente vai escrever em 2 pautas, clave de Sol e Fá. Vamos tentar escrever 3 ou 2 vozes na clave de Sol, 1 ou 2 na clave de Fá, mas sempre usando pelo menos uma na clave de Fá. Vamos lá. Se a melodia for Dó, no Dó com sexta, a próxima nota seria o Lá, a sexta, depois a quinta, o Sol, depois o Mi. Ó. O acorde está no âmbito de uma oitava. Ó. Esse é o perfil cerrado. Se a melodia fosse Lá, ó, a próxima nota depois da sexta é a quinta, depois a terça, depois a fundamental. Ó. Também está no âmbito de uma oitava. Se a melodia for Sol, ó, a próxima nota é Mi, Dó, depois o Lá, também dentro de uma oitava. E por último, se a melodia for Mi, Dó, a terça embaixo, a fundamental embaixo, depois da fundamental a sexta e depois a quinta. Bom, aqui tem uma tabelinha para ajudar vocês a montarem os acordes de cima para baixo. Ó. Nessa linha aqui está a melodia. Então a melodia pode ser a fundamental, a sétima, a quinta ou a terça. Onde está escrito sétima, pode ser sexta, sétima maior ou sétima menor. Onde está escrito 5, pode ser 4, se for um sus 4. E 3, bemol 3 ou 3. Bom, se a primeira voz for a fundamental, 1, né? A segunda voz vai ser a sétima. A terceira a quinta e a quarta a terça. Por exemplo, se fosse um Dó com sétima maior, a primeira voz fosse Dó, então a segunda voz seria Si, a terceira Sol e a quarta voz Mi. Esse mesmo acorde, se é Dó com sétima maior, se a melodia fosse a sétima maior, Si, a segunda voz seria Sol, a quinta, depois Mi a terça, depois Dó a fundamental e assim sucessivamente, tá? Você tem que se acostumar a montar os acordes do mais agudo para o mais grave. Bom, só para lembrar, vocês já entenderam, no lugar da terça posso ter a quarta, sus 4, por exemplo, e no lugar da sétima maior posso ter a sexta. Nesse primeiro momento vamos trabalhar apenas com as notas de acorde. As tensões ficam para a próxima etapa, só para lembrar as notas de acorde de 1 a 7 e as tensões de 9 a 13. Quando você escreve encerrado, tem uma região ideal para que a melodia esteja essa região, ó, de Dó a Dó, sendo que você pode esticar um pouquinho para o Ré e pode esticar um pouquinho para o Si bemol. Então, quando a melodia está nessa região, é ideal para você escrever em encerrado, tá bom? Bom, dito isso, vamos fazer juntos aqui um primeiro exercício. Ó. Vamos montar os acordes abaixo na posição cerrada. Ó. Se a melodia for Dó, Dó é a terça, né, de Lá menor. Abaixo da terça vem a fundamental. Abaixo da fundamental, a sétima. E abaixo da sétima vem a quinta. Ó. Opa! Então, ó. Terça, Dó, fundamental, Lá, sétima, Sol e quinta, Mi. Então tá aqui montado ele encerrado dentro de uma oitava. Se a melodia for Lá, a fundamental, embaixo da fundamental a sétima, Sol, embaixo da sétima a quinta, Mi, e embaixo da quinta a terça, Dó. Tá aqui encerrado. A mesma coisa que Sol, a sétima, embaixo da sétima, a quinta, embaixo da quinta, a terça, embaixo da terça, a fundamental. Tá aqui o acorde Lá menor com sétima, encerrado, se a melodia for Sol. Se a melodia for Mi, a quinta, embaixo da quinta, a terça, Dó, terça menor embaixo do Dó, a terça fundamental, embaixo da fundamental, a sétima, Sol. Tá aqui, tá?
Moleza, né? Agora vamos ver um outro perfil. O segundo perfil é o drop 2. Drop 2, a palavra drop 2, às vezes é traduzido também como segunda voz abaixada. Ou seja, você vai pegar a segunda voz e colocar uma oitava abaixo, simples assim. Lembra que a gente conta as vozes de cima para baixo, a primeira voz, segunda voz, terceira e quarta. Então o drop 2 é simplesmente pegar o cerrado, pegar a segunda voz e colocá-la uma oitava abaixo. E o termo que a gente usa é dropar, vou dropar a segunda voz. Agora, a tessitura ideal é um pouco mais aguda, tá vendo? Você vai do Fá até o Fá, né? Do Fá 3 até o Fá 4, podendo passar para o Sol, ó, chegando ao Mi bemol, tá? Então, vê o exemplo aqui, ó. Dó, Lá, Sol, Mi seria encerrado, ó. Eu vou pegar a segunda voz, que está em vermelho ainda por cima, vou colocar uma oitava abaixo, ó. Mantenho a primeira voz onde ela estava, a segunda voz foi dropada, virou a quarta voz, Sol virou a segunda voz e o Mi virou a terceira voz. Outro exemplo, ó, Lá, Sol, Mi, Dó. Vou pegar o Sol, colocar ele em oitava abaixo. Outro exemplo, ó, Mi, Sol, Mi, Dó, Lá. Vou pegar o Mi, ó, colocar uma oitava abaixo, ó, Sol, Dó, Lá, Mi. Então essa aqui é a versão drop 2 do Dó com sexta, quando a melodia está no Sol. A melodia agora está no Mi. Ó. Se fosse cerrado seria Mi, Dó, Lá, Sol. Vou pegar o Dó, colocar uma oitava abaixo. Essa aqui é a versão drop 2. Ó. Beleza. Vamos fazer um exercício juntos. Ó. Ré. Eu vou montar cerrado primeiro, depois eu vou dropar. Esse primeiro caso. Se fosse cerrado, Ré é fundamental. Depois vem a sétima, depois vem a quinta, depois vem a terça, ó, que é o Fá sustenido. Beleza. Esse seria o cerrado. Mas acontece que eu vou pegar o Dó, segunda voz, e colocar ele oitava abaixo. Estou colocando o Fá sustenido aqui, ó, e o Dó aqui. Ó. Essa seria a versão drop 2. Ó. Agora eu vou fazer direto. Eu só vou pensar o cerrado, mas eu vou fazer direto. Ó. Dó, primeira voz. É a sétima. Então a próxima voz seria o Lá, a quinta. Eu vou dropar o Lá. Ó. O Lá estaria aqui, ó. Coloquei ele oitava abaixo. Depois do Lá, vem o Fá sustenido. Ó. E depois do Fá sustenido, o Ré. Ó. Então, acho que vocês já entenderam. Se fosse cerrado, ó, Dó, Lá, Fá sustenido, Ré. Peguei o Lá e coloquei oitava abaixo. Agora vamos ver se o Lá for a melodia. Se o Lá for a melodia, encerrado, a próxima voz é Fá sustenido. Ó. Vou colocar o Fá sustenido uma oitava abaixo. Ó. Já coloquei, ou seja, eu dropei o Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, a próxima voz é o Ré, e depois do Ré, o Dó. Está aqui a versão drop 2 do Ré 7, quando o Lá está na melodia. Agora vamos ver, o Fá sustenido na melodia, a terça. A próxima nota é o Ré. Ó. Vou dropar o Ré. Ó. O Ré está aqui. Ó. Depois do Ré, a próxima nota seria o Dó. E depois do Dó, o Lá. Ó. Ré, Fá sustenido, dropei o Ré, Dó e Lá. Tá? Eu vou deixar os outros exercícios para você fazer em casa. Tá? Então vamos lá, vamos para o próximo perfil. O próximo perfil é muito fácil, é o drop 3. O drop 3, nessa altura do campeonato, acho que vocês entenderam. Eu vou pegar a terceira voz e essa terceira voz eu vou colocar uma oitava abaixo. Então, para montar o perfil drop 3 ou terceira voz abaixada, parta da posição cerrada e coloque a terceira voz uma oitava abaixo. Aí está a tessitura ideal para escrever em drop 3. Muito parecida com a tessitura para drop 2, só que você não tem aquele pedaço grave. Né? Você não tem aquele Mi bemol no grave. Aqui está o exemplo, outra vez com Dó com sexta. Ó. Mais uma vez, primeiro eu monto cerrado. Ó. Se fosse cerrado, Dó, Lá, Sol, Mi. Agora é a terceira voz que eu vou colocar a oitava abaixo. E as outras eu mantenho no mesmo lugar. Ó. Lá, Sol, Mi, Dó. Ó, o Mi é a terceira voz, vai uma oitava abaixo. Sol, Mi, Dó, Lá. Agora é o Dó, a terceira voz, ó, que vai oitava abaixo. O resto fica no mesmo lugar. Tá? Só o Lá que trocou de clave, mas acho que isso não é um problema para vocês. Mi, Dó, Lá, Sol, o Lá vai para a oitava de baixo, tá? Mais uma vez, vamos montar juntos um exemplo aqui, ó. Fá meio diminuto. Então, o primeiro, outra vez eu vou fazer cerrado, ó. Fá é a fundamental, embaixo vem a sétima menor, né? Depois vem a quinta diminuta, tá? Eu vou escrever tudo em clave de Sol, porque eu vou dropar depois. E por último, vem a terça menor. Só vamos dar uma conferida, ó. Fundamental, sétima menor, quinta diminuta e terça menor. Eu tenho que pegar a terceira voz, ó, 1, 2, 3, esse Lá bemol, e colocar ele oitava abaixo, ó.
Então, eu vou... perdão, desculpa. Esse Dó bemol, falei a nota errada. E colocar ele oitava abaixo, ó. Ups. Pronto, ó. Fá, Mi bemol, peguei o Dó bemol e coloquei ele oitava abaixo. Tá aí o drop 3. Vamos ver esse caso aqui. Mais uma vez eu vou fazer cerrado antes, ó. Mi bemol é a sétima. Embaixo da sétima vem a quinta diminuta. Embaixo da quinta diminuta, a terça menor. Embaixo da terça menor, a fundamental. Eu vou pegar a terceira voz, que é o Lá bemol, e vou colocar ele oitava abaixo. Ó. Tá aqui o drop 3. Agora eu vou fazer direto, ó. Tá aqui o Dó bemol, a segunda voz vai ser o Lá bemol. A terceira voz é o Fá, que eu já vou dropar, ó. Tá aqui o Fá, ó. Opa, Fá. E por último, depois do Fá, o Mi bemol. E o último, vamos lá, Lá bemol, terça menor, depois da terça menor a fundamental, a terceira voz, a sétima Mi bemol, eu vou dropar, uma oitava abaixo fica aqui. E por último, o Dó bemol. Tá aí montado, tá vendo? Ficou faltando o último perfil, que chama-se Drop 2, 4. Então dessa vez você vai dropar duas vozes, dropar, abaixar uma oitava duas vozes, a segunda voz e a quarta voz. Então, para montar o perfil Drop 2, 4, ou segunda voz e quarta voz abaixadas, mais uma vez parta da posição cerrada e coloca a segunda voz e a quarta voz uma oitava abaixo. Né? Opa, esqueci um pontinho aqui. Pronto. Aqui está a tessitura ideal para escrever em Drop 2, 4. Repare que vai muito mais agudo. Agora você tem um acorde mais aberto, você pode ir mais para agudo. Tá? Aqui outra vez o exemplo, ó. Partindo do cerrado, Sol menor com sétima, Sol, Fá, Ré, Si bemol. Eu pego a segunda voz, o Fá, coloco oitava abaixo, mantenho a terça no mesmo lugar, pego a quarta voz e coloco oitava abaixo. Assim sucessivamente com cada um desses, tá? Eu vou direto para o exemplo, que eu acho que nessa altura do campeonato vocês já entenderam. Agora, no próximo exercício, eu peço para montar o acorde de várias maneiras. Por exemplo, esse Lá menor com sétima, montar encerrada. Bom, a melodia é Dó, de Lá menor é a terça, depois da terça vem a fundamental, depois da fundamental a sétima, e depois da sétima a quinta, aqui. Tudo dentro de uma oitava. Agora aqui com a melodia Mi, o mesmo acorde, vamos montar Drop 2. Ó. Mi é a quinta, a próxima nota é a terça, é o Dó. Eu vou colocar o Dó uma oitava abaixo, eu já coloquei, ó. Ele estaria aqui. Depois da terça, a próxima nota é o Lá, que é fundamental. E depois do Lá, o Sol, a sétima. Então, Mi, dropei o Dó, Lá e Sol. Vamos ver agora o Drop 3. Ó. Mi é a primeira voz, a segunda voz é o Dó. A terceira voz é o Lá, e é o Lá que eu vou dropar. Ó, dropei. Tá aqui o Lá. E, por último, o Sol. Então, vamos conferir. Ó. Mi, a quinta, Dó, a terça, a fundamental eu dropei, e depois a sétima. E, por último, Drop 2, 4 nesse Lá menor. Vamos ao nosso Drop 2, 4. A primeira voz é Mi. Então, a segunda voz é Dó, que eu já vou dropar. Vou até copiar daqui. Ó. Tá aqui o Dó. Depois do Dó, a nota é Lá. Ó. Ups. E depois do Lá, o Sol, que eu vou colocar uma oitava abaixo. Ó. Tá aqui. Ó. Então, Mi, dropei o Dó, Lá, dropei o Sol. Beleza? Eu vou fazer mais um exercício e vou deixar o resto para vocês fazerem em casa. Eu vou pegar esse Ré meio diminuto aqui, ó. Vamos lá. Ré meio diminuto cerrado. Dó é a sétima, depois da sétima vem a quinta diminuta. Depois da quinta diminuta, a terça. Depois da terça, a fundamental, que é o Ré. Então, conferindo. Dó, Lá bemol, Fá e Ré, tá aí o Ré meio diminuto cerrado. Vamos fazer Drop 2, sendo a melodia Ré agora. Então, Ré, a fundamental, a próxima nota é a sétima. A sétima eu vou colocar ela uma oitava abaixo, tá aqui, ó, o Dó, uma oitava abaixo. A próxima nota é o Lá bemol. E depois do Lá bemol, o Fá, ó, Ré, dropei o Dó, Lá bemol e Fá. Vamos ver o Drop 3, ó. Ré, a próxima nota é o Dó. A terceira voz é o Lá bemol. É o Lá bemol que eu vou colocar uma oitava abaixo aqui, ó. E por último, o Fá, ó. Ré, Dó, dropei o Lá bemol,
Fá, drop 3. E agora o nosso querido drop 2/4, ó. Fá na melodia. A próxima nota, a segunda voz é Ré. Vou colocar esse Ré uma oitava abaixo. Ó. Fá, esse Ré estaria aqui, eu coloquei ele uma oitava abaixo. Depois da fundamental, vem a sétima, o Dó. Depois da sétima, a terça menor, Lá bemol, eu vou colocar ela aqui embaixo, uma oitava abaixo. Ó. Então, Fá, dropei o Ré, Dó, dropei o Lá bemol. Então, eu vou deixar agora, ó, esse exercício para você, tá? Então, aqui tem uma observação, como devo estudar esse assunto. Bom, você vai fazer o download dos exercícios e desse filme que vocês vão poder assistir, né, no YouTube. E vou deixar um link com esses exercícios, né, para vocês fazerem em casa. O gabarito eu vou dar em aula. Bom, uma sugestão é que você toque ao piano todos os acordes dos exercícios. Porque é muito importante, e eu diria até que vital, que além da matemática da montagem dos acordes, você aprenda a sonoridade de cada perfil. Leva bastante tempo, por isso tenha paciência. Bom, vamos para o próximo assunto. Vamos lá. Agora, nós vamos ver assim, as primeiras regras de montagem, né? A primeira regra de montagem é que é proibido semitom entre as duas primeiras vozes. As duas primeiras vozes são essas aqui, ó, entre a primeira e a segunda. Então, o único intervalo proibido por enquanto, quando você montar seu acorde, não pode ter semitom entre a primeira e a segunda voz. Eu pergunto por quê. O motivo é um motivo de estilo. Nesse estilo, você obscurece a melodia com o semitom. O semitom é um intervalo muito dissonante. Eu diria que o semitom rouba o acorde para ele. No meio de um acorde de várias notas, todos os semitons você reconhece facilmente. Os americanos eles dizem que o semitom dá uma mordida, it bites, dá uma mordida no seu ouvido. Você escuta o semitom no meio do acorde. Então, o semitom na ponta está proibido. Agora, no meio ele é bem-vindo. Então, entre a primeira e a segunda voz está proibido, entre a segunda e a terceira liberado, entre a terceira e a quarta liberado, tá? Então, vamos ver um exemplo. Se você tivesse o Dó com sétima maior e o Dó tivesse na melodia, e você montasse o acorde cerrado, ficaria Dó, Si, Sol, Mi. Ó, tem semitom entre a primeira e a segunda voz. Está proibido. A solução é substituir a sétima maior pela sexta. Ó. Dó, Lá, Sol, Mi. Mesmo que a cifra seja Dó com sétima maior. A solução é essa. Tá? E, bom, o semitom entre as outras vozes é muito bem-vindo. Por quê? Eu já falei, porque ele dá um charme para o acorde. Esse semitom aqui, ó, ele chama muita atenção. Ele pula para fora do acorde, principalmente nos instrumentos de sopro. Fica muito interessante. Então, por isso que ele é muito bem-vindo. Ele dá um charme para o acorde. O segundo intervalo proibido vai ser proibido o intervalo de bemol 9 entre quaisquer vozes. Atenção, eu não estou falando do Dó 7 bemol 9, eu estou falando do intervalo de bemol 9. Tá? Por exemplo, no Dó com sétima maior, que vocês vão ver agora. Então eu vou pegar aquele Dó com sétima maior e fazer drop 2. Ó. Dó, dropei o Si, Sol e Mi. Do Si para o Dó, ó, tem um intervalo de bemol 9. Bemol 9 entre a primeira e quarta voz. Mais uma vez, a solução é substituir a sétima maior pela sexta. Ó. Dó, dropei o Lá, Sol e Mi. Tá? Esse intervalo é muito dissonante. Nesta técnica, esse intervalo não é utilizado nesse primeiro momento. Tá? Por uma questão de estilo, ele é muito dissonante para esse estilo. Né? Esse intervalo está proibido em quaisquer vozes, não só entre a primeira e a quarta, entre qualquer voz. Vamos ver outro exemplo. Ó. Drop 3. Mi, Dó, dropei o Si, Sol, esse bemol 9. Também está proibido. Agora, dessa vez, entre a segunda e a quarta. A solução, mais uma vez, é usar a sexta. Tá? Então, aproveito para fazer uma observação polêmica, mas não tão polêmica. Toda regra tem como objetivo fazer com que a harmonia, melodia, arranjo ou composição soem de acordo com um determinado estilo pré-existente. Um exemplo que eu dou, J.S. Bach e Johann Sebastian Bach, tem alguns corais que ele, utilizando o semitom entre as duas primeiras vozes. Eu faço a piada, deve ser porque ele nunca foi a Berkeley. Brincadeiras à parte, o importante é você entender que as regras não são absolutas e mudam dependendo da situação, tá? Então, nesse momento, para esse estilo, essas regras estão valendo. O que mais que nós temos aqui? Agora, o próximo assunto, nós vamos começar a trabalhar com as tensões. Tá? Então, nós vamos substituir notas de acorde por tensão. Lembrando, notas de acorde de 1 a 7, tensão de 9 a 13. Bom, nessa primeira técnica, a 4 vozes, estamos trabalhando a 4 vozes ainda, usaremos a tabela abaixo para substituir nota de acorde por tensão.
obviamente respeitando a tonalidade e a escala apropriada para a situação em que o acorde se encontra. Como já disse para vocês, vocês precisam ter um bom conhecimento de harmonia funcional para estudar arranjo. Então, essa tabela está até em vermelho. Ó. No lugar da fundamental, nesta técnica, vai entrar 9, bemol 9 ou sustenido 9. No lugar da terça menor, vai entrar 11. Essa é uma substituição atípica. No lugar da quinta, 13, bemol 13, 11 ou sustenido 11. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver dó com sétima e eu quiser substituir o dó por uma nota, dependendo da escala, eu posso usar uma das nonas, mas não vou poder mais usar o dó. Ou tem o dó, a fundamental, ou tem a nona. Nunca vai ter as duas coisas ao mesmo tempo nessa técnica. Ou você tem aqui o lado esquerdo ou o lado direito. Os dois ao mesmo tempo não vai ter. Vamos ver como isso funciona. Eu estou em Ré maior, Mi menor com sétima, dórico, né? Tá aqui ele cerrado, ó. Si, Sol, Mi, Ré. No lugar do Mi, ó, a fundamental, ó, coloquei a nona, Fá sustenido. Ó. 9 no lugar do 1. Pronto. Não tem mais o Mi, é um ou outro. Né? Então, o Mi, o Fá sustenido, fica no lugar do Mi, na terceira voz. Ele é dono da terceira voz agora. Vamos ver esse outro exemplo. Ó. Dó sustenido, Sol, Mi e Lá. Lá com sétima. Né? Em Ré maior, mixolídio. Vou pegar o Mi, ó, que é a quinta, e vou colocar 13, Fá sustenido. E vou pegar o Lá, que é fundamental, e colocar a nona. Vai ficar Dó sustenido, Sol, Fá sustenido, Si. Tá? Uma coisa ou outra. Então aqui tem um exemplo, para você montar os acordes abaixo, substituindo nota de acorde por tensão, quando possível. Ó. Eu estou com Ré7, minha tonalidade é Fá maior, Ré7 em Fá maior, dominante secundário do Sol menor. Escala mixolídia bemol 9, bemol 13. Né? Então eu tenho bemol 9, bemol 13 disponível. Primeiro eu vou montar ele sem pensar nas tensões, em drop 2. Então, Ré7, Dó, a próxima nota depois da sétima seria a quinta, que eu já vou dropar. Ó. Vamos lá. Ó. Opa. Falha nossa. Então tá aqui, ó. Dó, dropei o Lá. Depois do Lá, ó, seria a terça nota. Ó. Fá sustenido. E depois do Fá sustenido, a fundamental. Então esse aqui é um acorde sem nenhuma tensão. Agora vamos ver o que eu posso fazer. Ó. O Dó, a melodia, eu não posso mexer. O Fá sustenido, nota guia, né? Tanto Fá sustenido como Dó são notas guias, eu não posso mexer. O Ré é fundamental. Nessa escala, mixolídia bemol 9, bemol 3, eu posso tirar o Ré e colocar o bemol 9, ó, Mi bemol. Aqui eu tenho a quinta, ó. No lugar da quinta, segundo a tabela, ó, eu posso colocar 13, bemol 13, 11 ou sustenido 11. Nessa escala, eu tenho bemol 13, então eu posso colocar aqui ó, o Si bemol, que já está na armadura. Tá? Então tá aqui a substituição. Ó, Dó, dropei o Lá, que eu substituí pelo Si bemol. Fá sustenido, era o Ré, eu substituí pelo Mi bemol. Beleza? Na mesma tonalidade, ó, Fá 7, 5, 7 do 4. Escala mixolídia. Né? Dominante secundário em Fá maior. Você tem que olhar a tonalidade. Vamos nós. Vou montar primeiro drop 2/4. Eu ainda vou montar sem usar as tensões, mas na prática a gente já vai substituindo. Mas eu vou primeiro montar sem substituir. E ainda por cima eu vou fazer bem simples. Vou montar primeiro cerrado. Ó. Mi bemol a sétima, depois a quinta, depois a terça e depois a fundamental. Né? Tá? Vou colocar a fundamental aqui na clave de Fá. Beleza. Só que eu quero drop 2/4. Ó. Então eu vou pegar o Dó. Vou tirar ele e colocar ele uma oitava abaixo. Ó. Tirei ele aqui. Beleza. Tem o Fá aqui e a outra nota é o Lá e o Fá. O Fá é a quarta voz, eu vou colocar o Fá uma oitava abaixo. Ó. Então, conferindo, Mi bemol, dropei o Dó, Lá, dropei o Fá. Agora vamos ver se eu posso fazer alguma substituição. Ó. Mi bemol é a melodia, eu não posso mexer. Lá é a terça nota guia, não posso mexer. Dó é a quinta. Eu posso substituir pela 13, ó. O Ré, ó. Tá disponível. Mas aí tem um problema, ó. De Ré para Mi bemol, ó, tem bemol 9, ó. Então, o Ré, apesar de estar disponível na escala, ele não está disponível nessa situação quando a Mi bemol está na melodia, se não faço bemol 9. Então, não posso usar bemol 13
nessa situação, com Mi bemol na melodia, para evitar o bemol 9. E o Fá? O Fá, a fundamental, posso substituir pelo Sol a nona, não deu nenhum problema de bemol 9. Está aqui montado. Ó. Vou deixar os outros para vocês, queridos alunos. Vamos ver. Tem mais um assunto aqui para vocês, o último assunto, que é o limite do intervalo grave. Na verdade, nós vamos entrar nesse assunto, ninguém escreve um arranjo sem pensar nesse assunto agora. Vou explicar o que é. Limite do intervalo grave. Bom, abaixo do Fá2, esse aqui é o Fá2. Os intervalos harmônicos soam obscuros e devem ser utilizados com cuidado para não acontecer sonoridades imprecisas. Cada intervalo tem um limite que normalmente deve ser respeitado. Os arranjadores acabaram criando essa tabela que vocês vão ver agora. Está aqui o Fá2, ó, tá vendo? Acima do Fá2 é considerado uma fronteira, né? A região média e a região grave. O Fá2 é considerado a fronteira entre os sons médios e graves. Né? A gente costuma dizer também de brincadeira que é o portal das encrencas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aqui tem uma tabela. Qual o intervalo mais grave que você pode escrever que soa bem? Então, a segunda menor que soa, a última que soa bem, é Mi e Fá. Se você escrever, por exemplo, Mi bemol, Mi natural, essa já não soa tão bem. Se você escrever aqui, ó, Si bemol, Lá, Si bemol, ela soa embolada no grave. Então, nesse estilo, essa é a mais grave que você vai escrever. E assim você tem a tabelinha para cada intervalo, tá vendo? Repara que a oitava não tem limite. E a quinta também você pode escrever bem no grave. Não é à toa que você encontra isso escrito para piano, para orquestra no grave, sempre soando bem. Bom, vamos ver o que é isso. Com o uso das tessituras adequadas para a primeira voz em cada perfil, lembra, em cada perfil deixei a tessitura adequada. Você evita criar problemas de violação do lig, limite de intervalo grave. A sonoridade de um acorde na região grave deve levar em conta não somente os intervalos abaixo do Fá2, mas também o que se chama de baixo assumido. No conceito de baixo assumido, às vezes chamam também de ou fundamental implícita, você considera que um contrabaixo ou um outro instrumento grave estará tocando a fundamental do acorde e leve em conta essa nota ao consultar a tabela do lig. Fica mais fácil de demonstrar, vamos ver. Suponhamos que você tem um Lá menor com 7 em drop 2 assim, ó. A melodia é Mi, né? Tá no limite da região do drop 2, lembra? Você podia até chegar ao Mi bemol, né? Tá no limite, então poderia dar certo. Então vamos ver, eu montei a Mi, dropei o Dó, Lá e Sol. Beleza. Tem uma nota abaixo do Fá2, ó. Que é esse Dó aqui, ó. Então como é que eu faço para consultar a tabela? Para consultar a tabela, eu imagino, não que eu tenha que escrever, aqui está escrito em vermelho, mas isso a gente faz imaginando, que tem um baixo tocando Lá menor com 7. Porque eu quero que esse acorde soe como Lá menor com 7. Então vamos supor que tem um baixo tocando um Lá abaixo desse Dó aqui. Esse Lá, que supostamente seria o baixo do Lá menor, com o Dó faz um intervalo de terça menor, né? Terça menor, tá aqui, o intervalo entre o baixo assumido e o Dó 2 é o terça menor. Então esse aqui é o famoso baixo assumido. Vamos ver na tabela do lig qual é a terça menor mais grave que eu posso escrever. Vamos ver, terça menor, terça menor. Tá aqui, ó, terça menor mais grave é Dó Mi. Vamos ver qual é a minha. A minha é Lá Dó. Eu estou muito abaixo da tabela do lig. Esse acorde não funciona, eu não posso montar ele com Lá menor. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui, ó. Consultando a tabela do lig, vemos que a terça menor mais grave que podemos escrever é entre Dó 2 e Mi bemol 2. Portanto, violamos o lig. Então, esse acorde está errado? Não, esse acorde não está errado, mas ele não soa como Lá menor com sétima. Ele funciona, por exemplo, como Dó com sexta e tal, ou outras situações possíveis, mas como Lá menor com sétima, ele não soa. Né? Uma solução possível seria fazer cerrado nessa região. Tá? Montando em cerrado, eliminamos o problema do lig. Aqui cabem algumas perguntas. E se o meu arranjo estiver a capela? O arranjo está a capela, não tem problema nenhum, não tem baixo assumido, não tem contrabaixo tocando, outro instrumento. É verdade, o acorde vai soar bem nessa situação, é capaz até do arranjo dar certíssimo. O problema é que ele não vai soar Lá menor com sétima. Então se você quer aquele som com aquela função, mesmo a capela você tem que respeitar o lig. Bom,
Se o baixo estiver invertido, a gente leva em consideração o que está no baixo. Por exemplo, Lá com baixo em Dó sustenido, o baixo assumido é Dó sustenido, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Ré7 em Dó maior, 5/7 do 5, mixolídia, tá? Se a gente quiser fazer alguma substituição. Pediu para montar em drop 3. Então, Fá sustenido, a terça, a próxima nota é a fundamental, a próxima nota é o Dó, a sétima, que eu vou dropar, dropei, eu coloquei uma oitava abaixo, né? Ele era para estar aqui, tá vendo? Eu peguei ele e coloquei uma oitava abaixo. Depois do Dó, vamos lá. Tá aqui o acorde montado. Nessa altura do campeonato, eu poderia, por exemplo, tirar o Ré e colocar um Mi a nona, tirar um Lá e colocar o Si, a 13ª, e não teria problema nenhum, tá? Eu vou deixar assim, só para a gente estudar o nosso assunto, que é a violação do ligue. Bom, primeira coisa, eu olho e observo que tem uma nota abaixo do Fá2, ó, Dó. Como eu consulto a tabela? Eu suponho que tem um baixo em Ré, ó. Um Ré abaixo desse Dó. Por acaso eu vou escrever aqui, mas eu nunca mais vou escrever, ó. Tá aqui o Ré, né? Seria o baixo assumido. De Ré para Dó é o intervalo de sétima menor. Eu vou na tabela do ligue e vejo qual é a sétima menor mais grave que eu posso escrever, ó. Fá, Mi bemol. Qual é a minha mesmo? A minha é Ré, Dó. Eu violei o ligue, ó. Então esse acorde aqui, ó, não dá para montar em drop 3, ó. Ele não fica legal, né? Vamos tentar um outro aqui, ó. Mi menor com 7. E aí, como é que eu faço? Aí eu montaria de outra maneira. Bom, Mi menor com 7, Mi nona, drop 2/4. Tá aqui a nona. Vamos ver como é que funciona isso. A nona está substituindo a fundamental, que é o Mi. Então esse Fá sustenido está no lugar do Mi. Não vai ter Mi no acorde, ele ocupou o apartamento do Mi. Então depois do Mi, a próxima nota é o Ré, ó. Né? Depois do Ré é o Si, e depois do Si é o Sol, se tivesse cerrado. Só que ele quer drop 2/4. Eu vou pegar o Ré e colocar esse Ré uma oitava abaixo, ó. Ups. Opa. Colocar o Ré uma oitava abaixo, ó. Tirar o Ré daqui e coloquei ele uma oitava abaixo. Terceira voz está aqui, o Sol está aqui, eu vou colocar o Sol uma oitava abaixo, ó. Então, recapitulando, Fá sustenido está no lugar do Mi, né? A nona no lugar da fundamental. Não tem Mi nesse acorde mais. Então, depois do Mi vem o Ré, é drop 2, coloquei ele oitava abaixo. Depois do Ré vem o Si, a quinta. Depois do Si, o Sol, a terça, é drop 2/4, quer dizer, abaixo, a quarta voz uma oitava abaixo. Está aqui o acorde. Tem duas notas abaixo do Fá2. Como exercício, eu vou olhar se as duas violaram o ligue. Na prática, se uma violou o ligue, eu já jogo o acorde no lixo, não fico testando uma por uma. Mas no exercício, numa aula, eu vou testar uma por uma. Bom, o baixo assumido é Mi. Então eu ainda vou continuar escrevendo esse Mi aqui, ó. Tá aqui o Mi, ó. Supostamente o Mi, ó. Tá vendo? Com o tempo, eu espero que você nunca escreva esse Mi. Você vai pensar nesse Mi. Eu vou até deixar ele aqui, mas vou parar de escrever. Então o primeiro problema, ó, é Mi Sol, que é uma terça menor. Eu vou na tabela do ligue, olha a terça menor, ó. Dó, Mi bemol, a mais grave. Bom, sem dúvida violei muito o ligue. Mas agora tem outro intervalo, ó. Mi, Ré. Mi, Ré é uma sétima menor. Vamos ver sétima menor, Fá, Mi bemol. Eu violei o ligue. Violei um pouquinho, mas violei. Agora eu tenho que ver também os intervalos internos, ó. Sol para Ré. Sol para Ré é uma quinta justa. Agora não preciso do baixo assumido, porque o intervalo inteiro está abaixo do Fá2, ó. Esse intervalo, vou até tirar o nosso baixo assumido, ó. Esse intervalo é uma quinta justa. E uma quinta justa, ó, você pode escrever lá no grave. Essa quinta justa não violou o ligue, mas esse acorde violou o ligue. Bom, deixo o resto para vocês. Até a aula de quinta. Um abraço para vocês.